Olá, eu sou o professor Lincoln Gomes e hoje iremos comentar sobre a docência, questionamentos e apontamentos para uma melhor prática. Na realidade, o que farei hoje serão alguns questionamentos para que vocês possam refletir sobre eles e, a partir daí, buscar alternativas viáveis no sentido de permitir uma melhor prática na docência de cada um de vocês. Além disso, colocarei aqui alguns apontamentos numa perspectiva de tornar a prática docente mais efetiva. Pérez Gomes, quando afirma o processo de ensino e aprendizagem é uma atividade complexa que envolve cenários singulares, claramente determinados pelo contexto da realidade experienciada pelos docentes e discentes, e muitas vezes arraigado de conflitos de valor entre os mesmos, ele denota toda a beleza da arte da docência. Quando percebemos que a atividade complexa, envolvendo cenários singulares, dentro de uma perspectiva de contexto da realidade vivenciada, experienciada por docentes e discentes, e muitas vezes, como ele mesmo afirma, repleto de conflitos de valor, isso demonstra claramente que não há uma receita de bolo no processo de ensino e aprendizagem. Temos que observar que cada cenário deve ser, assim, abordado de um modo realmente diferencial, com as suas nuances, com as suas peculiaridades. E aqui a primeira pergunta que faço a vocês. Minha realidade experienciada é um fator determinante em minha formação e prática docentes? Será que o que eu vivenciei enquanto discente, enquanto construindo o meu processo de docência, será que tudo isso, de alguma forma, reverbera na minha atividade docente? Outra inquietação e uma outra pergunta. Até que ponto a realidade experienciada pelos meus alunos age na transmutação da minha praxis docente? Ou seja, até que ponto aquela realidade que eu me defronto com aqueles alunos que ali estão, naquela realidade, até que ponto isso faz a minha prática modificar-se, para que eu possa assim atingi-los de uma melhor forma? Até que ponto eu percebo o quanto os conteúdos didático-pedagógicos da minha formação inicial são relevantes na minha prática docente? Até que ponto a minha formação ela encontra-se efetiva, atualizada no meu processo de ensinar, na minha prática docente? Porque a formação continuada é uma condição sine qua non para a busca de uma prática docente de excelência? Será realmente que a formação continuada é algo que, sem a qual não atingiremos uma prática docente por excelência? De fato, a necessidade constante de nos atualizarmos, é uma condição necessária, imprescindível na nossa formação e na nossa atuação docente? Ter feito alguns questionamentos a vocês, eu afirmo que ao longo do percurso da minha construção formativa enquanto docente, eu preciso vislumbrar os seguintes aspectos. Pois bem, os aspectos imbrincados na construção do pacto de convivência são esses 5, como aqui nesse mapa conceitual está abordado. Agora, o que é o pacto de convivência? O pacto de convivência é a maneira como nós, docentes, devemos nos comportar, nos posicionarmos junto aos nossos alunos, ou melhor, estarmos junto a eles. E o primeiro aspecto é a compreensão do contexto socioeconômico
histórico-cultural dos discentes, sem o qual nós não conseguimos direcionar as melhores metodologias para alcançar uma efetividade no processo de ensino e aprendizagem. Um outro aspecto é a capacidade de enfrentar situações únicas, ambíguas, incertas e conflitantes, tendo em vista que essas situações elas surgirão em dados momentos da nossa relação professor-aluno. Um outro aspecto é o paradigma do professor mediador dos conteúdos programáticos. E no mundo atual, aquele professor detentor do saber já não mais se faz presente, ou pelo menos não deveria fazer-se presente. Uma prática docente crítico-reflexiva, onde nós tenhamos a percepção de erros, de acertos e estarmos constantemente numa autoanálise, numa autocrítica do nosso caminhar enquanto docente. E por último, eu deixei aquele que eu considero mais importante, a afetividade. A afetividade no sentido de saber lidar e relacionar todos esses aspectos imbrincados na construção desse pacto de convivência, na construção desse nosso percorrer junto ao aluno no processo de ensino e aprendizagem. Depois de toda essa nossa conversa, eu deixo essa pergunta para vocês. Para você, qual o maior desafio para o professor do século XXI? Para você, qual o maior desafio enquanto docente? Pensa, tenta responder e aí faz da tua prática docente a melhor possível.